minutos, né, passados para cada, e nós podemos seguir com a crítica logo após cada pregador. Por quê? Porque a ideia é fomentar na mente um processo avaliativo dos outros, uma reflexão. Aí, quando ouvir o sermão do segundo, aí, com a crítica anterior, já pode ir concatenando as ideias e entendendo melhor a partir de um do outro. E aí, o segundo já ouve o que foi dito para o primeiro, e aí já ajuda também para não errar. E vamos caminhando. Então, vocês vão escrevendo aí, para não esquecer, tá bom? Gostaria de dizer aos corajosos, aqueles que se voluntariaram, saibam que é na fornalha que a gente é forjado mesmo, a gente só é forjado debaixo de pressão e de tribulação, é assim que a gente aprende. Ninguém persevera se não tiver uma jornada e uma caminhada exaustiva, né? Então, e a gente aprende, é assim mesmo, é quando a gente se coloca à disposição. Então, que vocês possam ser usados pelo Senhor hoje à noite para trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Sabemos que dentro dessa avaliação, que é apenas, não é para nota, né? É apenas um processo educacional de aprendizado, né? Vocês, com certeza, vão crescer para a glória do nome do Senhor, e nós temos esse duplo caráter, né? Ouvir a palavra de Deus pregada por vocês e também avaliar de acordo com todo o processo que a gente vai desenvolver aqui, tá bom? Então, a Jardete pediu para ser a primeira. Fica à vontade, Jardete. Abra o microfone e transmita a mensagem do Senhor ao nosso coração. Joia. Deixa eu só arrumar bem aqui o computador. Professor, uma dúvida antes. Como é um sermão temático, quando o pessoal fez o exercício, que eu entrei já na segunda parte da aula, tinha que colocar o título, o tema, tópicos. A necessidade, não, né? Aqui de falar esses tópicos, não precisa. Eu posso entrar como um sermão normal? Tá me escutando? Estou escutando direitinho, Jardete. Então, você pode apresentar o tema e os pontos. Só isso é suficiente. Só o tema e os pontos. Isso. Quando for assim, nós vamos meditar sobre o seguinte tema, aí pode anunciar o tema. O primeiro ponto, aí você anuncia o ponto. O segundo ponto, só isso. Tema e os pontos. Ok. Então, boa noite a todos, boa noite, colegas, boa noite, pastor. Com muita honra que eu estou aqui nessa posição. Confesso que extremamente nervosa, mas também muito agradecida por essa oportunidade, porque tenho certeza de que, mais que vocês, eu vou aprender muito, estou aprendendo muito, né, com todo o preparo que eu tive, toda a ministração. E antes de falar a vocês, eu creio que o Senhor vai falar comigo. Bom, o tema é os desígnios de Deus para o deserto. Eu escolhi uma passagem de Deuteronômio 8:2. E os tópicos são: Deus deseja nos parar, Deus deseja nos preparar e Deus deseja nos provar. O texto, eu vou ler agora, né? Se alguém quiser abrir na Bíblia, é Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te provar, e para saber o que estava em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença e te peço o teu Espírito Santo, para que ele possa, Pai, usar a minha boca e usar tudo aquilo que eu estudei para falar comigo e também aos nossos colegas. É o que eu oro em nome de Jesus. Bem,
Na Bíblia há muita referência quanto ao deserto. E quando eu estava lendo este versículo, eu vi que Deus tem grandes propósitos quando Ele nos conduz a um período no deserto. E acredito que todos nós, de alguma forma, em uma determinada situação, já passou por algo que poderia ter chamado de deserto. Eu não sei se todos, mas eu já passei sim. Mas antes eu queria esclarecer o que seria realmente o deserto. Literalmente falando, o deserto é um lugar de calor, é uma região de pouca quantidade de chuva, de umidade muito baixa, um solo que é pouco fértil, uma vegetação que pouco se desenvolve. E as temperaturas à noite, elas costumam ser bastante elevadas, aliás, costumam ser muito baixas e durante o dia bastante elevadas, o que torna difícil a sobrevivência tanto para os humanos como também para os animais, ou seja, o deserto é um local de pouca vida. E fazendo uma espécie de analogia com a nossa vida de cristão, eu percebo que essas características se aplicam em diversas situações que estamos enfrentando. Quem não já ouviu a frase, estou passando no deserto, estou em um deserto, devido a uma situação que a pessoa esteja enfrentando, a um problema que ela esteja passando. Então, eu vejo que Deus, que é soberano, e pelos mais variados motivos e circunstâncias, Ele permite que a gente atravesse esses eventos chamados de deserto, por vários motivos, mas eu resolvi detalhar 3. Eu creio que Deus nos coloca no deserto para nos parar. E muitas vezes vocês podem estar perguntando, como assim parar? Eu explico. Muitas vezes nós vamos vivendo a nossa vida, nós acordamos, nós oramos, trabalhamos, alimentamos, ficamos com a nossa família, fazemos prova, estudamos, vamos à igreja. Então, a rotina vai se repetindo no dia a dia e nós vamos indo meio que no automático, sem que a gente perceba que o nosso relacionamento com Deus se esfriou e nos distanciamos daquilo que Ele planejou para nós. Aí, de repente, acontece um fato que foge ao nosso controle, como a morte de alguém, ou a doença, ou mesmo a pandemia, como nós estamos vivendo. Então, a gente é parado, de alguma forma. Deus nos para e diz, espera aí, vamos reajustar algumas coisas, vamos fazer algumas coisas. E aí Deus pede que a gente chegue mais perto dele, porque ele quer nos falar, ele quer nos conduzir, ele quer nos guiar, ele quer nos reajustar aos propósitos dele. Como aconteceu com Moisés no deserto, né? Deus quis orientar, quis fazer refletir, examinar o próprio coração. E também ele pede a mesma coisa para cada um de nós. As nossas atitudes, muitas vezes, nos distanciam daquilo que Deus deseja para as nossas vidas e também para a vida daqueles que estão próximos de nós, porque nós não podemos pensar que a nossa vida é só nossa. Nós temos outras pessoas ao nosso redor que são, de alguma forma, influenciadas ou tocadas por aquilo que nós passamos ou por aquilo que nós vivemos. E além de nos parar, eu creio que Deus nos leva ao deserto também para nos preparar. Em Lucas 3:4, ele fala, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. Como aconteceu com os israelitas, o deserto serve de preparação para algo maior que Deus quer nos dar. Só que para isso, é necessário que nós estejamos de alguma forma preparados. O povo deveria conquistar a terra prometida, mas eles foram escravos por mais de 400 anos. E eles não sabiam lutar. E eles precisavam aprender. Porque os habitantes da terra, da promessa, eram habitantes idólatras, maus, e que eles precisavam destruir de uma forma quase que completa, quase não, completa, para que essas mesmas pessoas não fossem motivo de queda. Só que um povo escravo, pessoas escravas, elas não sabem lutar, e Deus precisava ensinar. E hoje a nossa Canaã pode ser traduzida pelo retorno de Jesus. E da mesma forma como João Batista ele clamava
a Israel que preparasse o coração para a chegada do Messias, Deus faz o mesmo conosco. Não apenas nos chama ao arrependimento, como também Ele nos traz a lembrança de que nós não pertencemos a este reino. A pátria do cristão não é a terrena, mas sim a celestial. Ainda que em um sentido de que o reino também é uma realidade aqui presente, pois nós vivemos aqui, em um sentido mais pleno, sabemos que o reino celestial que nos aguarda é um futuro ainda um pouco distante ou talvez próximo, porque nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. No entanto, nós devemos estar constantemente nos preparando para este momento, nos afastando dos pecados daqui e produzindo frutos dignos e verdadeiros de arrependimento. Deus vai nos levar ao deserto para nos preparar e que nós tenhamos a consciência disso. Mas também Deus quer nos levar ao deserto e pode nos levar ao deserto para nos provar. Embora Cristo tenha vencido todas as provas a que ele foi submetido no deserto, o mesmo não ocorreu com o povo em Israel. Eles passaram pelo Mar Vermelho e por tantas manifestações milagrosas. Porém, Deus não se agradou da maioria deles e por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Eu sei que é uma lição um pouco forte, porque de todos os homens que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida. Em um deserto em que 99,99% fracassaram, Jesus venceu. Aí eu pergunto, qual é essa diferença? É porque Jesus confiou no Senhor e na palavra, e o povo não. No deserto da provação, Deus pede para que nós possamos confiar nele e não nos comportarmos como um povo que murmura, mas sim nos convida a resistir, a perseverar em meio às lutas e dificuldades, para que possamos ver o sobrenatural de Deus e não permitir que, como aquele povo no deserto, nós não alcancemos a terra prometida. Nós acabemos morrendo ali, seja de uma forma literal ou de uma forma espiritual. O Salmo 107, 34, ele diz: converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Ao nos vermos no deserto, sejam quais forem os desígnios, com lutas e desafios, problemas se acumulando, sem paz, ou então com a sensação de que Deus nos abandonou, muitas vezes com um sol escaldante na nossa cabeça, como se a morte fosse dada por certo, eu quero trazer a lembrança para vocês e para mim também, de que Deus conduziu o povo no deserto, Deus deu o maná para aquele povo, havia uma nuvem que os protegia do sol e uma luz que os conduzia durante a noite. Ou seja, Deus não abandonou aquele povo e da mesma forma, Ele não vai nos abandonar. E para que Deus possa trabalhar na nossa vida, para que nós possamos entender o significado de todos esses desertos, nós precisamos estar com o coração receptivo, preparados para receber aquilo que Deus quer mostrar ou quer, de alguma forma, nos ensinar. O deserto não é o que muitas vezes pensa, é para me castigar ou para me punir, mas eu creio que é para que Deus possa trabalhar em algo específico nas nossas vidas. Creio também que Ele quer transformar esses desertos em mananciais e nos fazer mais semelhantes a Jesus. Deste modo, a partir de hoje, eu faço essa pergunta para mim e falo para vocês, para que nesses momentos de dificuldade, esses momentos de luta, esses momentos de angústia, esses momentos em que nós não sabemos o que vai acontecer ou o que pode acontecer, como eu vejo que este momento de pandemia é um momento assim, em que nós estamos inseguros, não sabemos como vai ser amanhã, com tantas mortes, tantas pessoas sofrendo. Que a gente não pergunte a Deus o porquê dos desertos, mas sim o que Ele quer nos ensinar nessa jornada. Por que nessa pandemia nós estamos dentro de casa? O que o Senhor tem para as nossas vidas com tudo isso? O que Ele quer nos mostrar? É a reflexão que eu peço
que vocês façam, e é a mesma reflexão que eu tenho feito durante todo esse período, sendo que hoje nós fazemos um ano que nós estamos, entre aspas, reclusos dentro de casa, estamos confinados, podemos dizer assim. Que Deus nos abençoe. Essa foi a minha palavra, pastor. Vamos agora ver o que o senhor tem para nos dizer, para me dizer. Vamos lá. Muito bem. Parabéns por ter aceitado o seu desiderato com muita alegria e ter colocado em execução o sermão. E, diga-se de passagem, colocou em execução de uma forma belíssima. Deus continue abençoando, você se comunica bem e foi muito bom. Vou passar para os irmãos, a fim de que eles possam ponderar e fazer as avaliações, depois a gente complementa. Não é obrigatória a participação de todos, mas aquele que se voluntariar, por favor, abra o microfone. Já temos aqui uma mão levantada, o nosso irmão e amigo Aueliabe. Vá lá, homem de Deus. Já está assim, com essa carinha aí, achando que colocou a mão sem querer? Foi sem querer? Foi sem querer. Não, mas não tem problema, não. Já que levantou, pode falar. Brincadeira. Aqui é sem pressão. É mais ou menos assim. Se fosse na sala de aula, ia coçar a cabeça, né? Aí só porque levantou a mão acima da cabeça assim, aí pode falar. Levantou a mão? Mas vai lá. Tocou na tela aí sem querer. Beleza. Vai lá, Célio. Você não tocou sem querer, não, né? Foi querendo. Não. Foi querendo. Foi querendo. Então, primeiro parabenizar a colega aí pela coragem, né? Eu sei que participar de aula prática é mais complicado do que ficar mais ouvindo e dando um espetáculo. Mas eu fiz algumas observações com relação àquilo que a gente já tinha discutido nas aulas anteriores, né? Que esse é o objetivo nosso aqui de estar avaliando. E primeiro, eu achei muito interessante esse contexto, né? De situar, né? Aquilo que você falava, de tentar colocar as pessoas para entender o que é, por exemplo, quando ela relata a questão do deserto, o que é esse local, como que é um deserto, né? Eu trago como ponto positivo. Eu acho assim que, como é uma aula e a gente está um pouco na prática, eu acho que faltou mais a questão do posicionamento diante da câmera, né? Ficou muito assim, ela não concentrava, não estava muito direcionada, como nós somos o público, né, que estamos recebendo a mensagem, talvez faltou esse loco aqui, mais com a gente que está recebendo essa mensagem, meu ponto de vista, né? Um outro fator que eu achei que foi interessante é que faltou aquilo que o pastor Danilo falava, né? Cristo no centro, né? Que é o cristocentro, que fechar, né, com chave de ouro, faltou mais. Claro que falou um pouco, né? Deu uma pincelada, né? A questão de Cristo, mas ficou lá em segundo plano, lá de trás, como diz o outro, lá de trás da serra, né? Como diz o ditado popular, e faltou mais essa questão do Cristo no centro, de fechar mesmo aquilo que o Danilo tem sempre ressaltado aqui nas aulas, que a gente precisa fechar com Cristo no centro, né? Porque ele é o novo evangelho. Minhas observações. Ok, obrigado, Célio. Tem o Tiago, parece que abaixou a mão, ou ele caiu? Eu não levantei a mão, não. Tinha alguém que tinha levantado a mão aí antes do Marcelo? Outro Thiago aí. E o Marcelo e tinha outro. Acho que era o Tom, professor. Né? Acho que era o Tom. Foi o Tom, né? Não? Acho que foi o Tom. Não sei, deixem a mão levantada aí. Eu vou colocar pela ordem aqui. O Marcelo, tinha alguém que levantou a mão antes do Marcelo, caiu aqui, eu não vi quem foi mais, não lembro. Eu também. Foi o Felipe, né? Beleza. Então vai lá, Marcelo. Aí depois a gente passa para o Felipe. Não, tá. Só
o ponto assim negativo, né, que eu vi, que o Célio tinha pincelado, é só a questão de Cristo no centro. Mas ela é muito boa para falar, eu achei ela muito desenrolada para falar. Explicou o que é o deserto. No começo já a pessoa já estava entendendo que o deserto era uma coisa difícil, né? E ela não citou pontos, só que na medida que ela foi falando, ela foi colocando as coisinhas no lugar, nos lugares, sabe? Explicando, não por ponto, mas explicando cada coisinha que foi acontecendo, né? E para chegar no final, dar tudo aquilo que ela fez, assim, chegar no ponto-chave de tudo aquilo que ela falou no começo. Então, assim, eu achei ela desenrolada, boa para falar. E por mais que não tenha feito pontos, mas ela teve um início ali, né, um desenvolvimento e um fim para a gente entender o que que é o deserto, né? Então acho que isso aí ficou legal, eu achei legal. Ok, obrigado, Marcelo. Vai lá, Felipe. Bom, eu queria destacar, como ela falou no começo que estava um pouco nervosa, se ela não tivesse falado, a gente nem ia notar, né, esse nervosismo nela. Então, assim, esse é um ponto que já, como se diz, eu quero colocar como ênfase, né, mas deu para notar a sua segurança pela forma que você estudou o texto, né, por mais que a gente esteja, como se diz, inseguro ou às vezes nervoso, mas quando você estuda o texto, dá uma segurança a mais, né, e como guia de introdução, você falou sobre o deserto, né, como os meninos mencionaram, sobre a questão também de mostrar Cristo como centro, mas o teu, como se diz, posicionamento, né, não fugiu do tema, né, isso é um fator importante, trouxe os pontos também, não deu aquela viajada na maionese, né, ou seja, de procurar outros assuntos, e às vezes, pelo fator da pessoa às vezes estar nervosa, começa a procurar, né, vago, ou então dar aquela pausa, olhando para cima, assim, o que eu vou falar agora, né? Então, assim, tem mais só para, como se diz, elogio, né? Eu particularmente gostei, né? E ora a Deus para que você aprenda mais, né? Como nós estamos aqui. Fica assim um pouco também da gente fazer umas críticas, pastor, porque a gente está aqui também para aprender, né? Mas de alguma forma a gente também absorve também pelas críticas, né? E é isso. Particularmente gostei bastante. Ok. Obrigado, Felipe. Professor Fala, Antônio. Danilo. Ok, graça e paz, boa noite. Bom, eu anotei aqui algumas coisas. Eu quero parabenizar a Jardete, porque ela falou muito bem, ela articula bem as palavras, ela consegue se comunicar de uma maneira excelente, né? Consegue colocar as palavras no lugar certo. O primeiro ponto, eu diria negativo, é a questão que ela já começou falando que estava nervosa, né? E nós fomos instruídos a não falar isso, né? Fomos instruídos nas aulas que a gente, quando for pregar, por mais que a gente esteja lá suando, morrendo de medo, mas não falar isso, né? Para não passar insegurança para a plateia. Mas ela, achei que sim, ela colocou os pontos. O propósito de Deus no deserto, o tema, né? E os pontos, ela foi falando dos pontos para nos parar, para nos preparar e para nos provar. Esses foram os 3 pontos que ela abordou. Outra coisa que eu não sei se eu colocaria era que ela sempre ela falou assim: eu creio que é para nos parar. Aí quando ia para o próximo ponto, eu creio que é para nos preparar. E quando ia para o próximo ponto, ela fala: eu creio que é para nos provar. Eu não sei se eu colocaria essa palavra. Eu colocaria de uma maneira mais contundente. A palavra afirma, né? Sempre fazendo na palavra. E um ponto positivo também que eu acho sim que ela fechou em Cristo, né? No final ela trouxe para Cristo, né? Contextualizou e trouxe para Cristo. Então a mensagem eu acho que ficou cristocêntrica, sim. E ela fez um fechamento. Eu acho que ela fez um fechamento bom. A mensagem trazendo para o que a gente está vivendo hoje. Contextualizou bem. Então quero parabenizar a colega
dizer que aprendi muito com essa mensagem. Obrigado. Ok, muito obrigado, Tom. As suas contribuições foram muito pertinentes. Vai lá, Joani. Professor, eu estive ausente na aula passada e fiquei um pouco perdido. Bem que vocês falaram que se perder uma aula, a gente acaba se perdendo pelo caminho. Então, não vou analisar nada, mas eu ouvi a nossa amiga, nossa irmã, ministrando, e eu só estava me alimentando aqui e glorificando a Deus, e ela foi bem cabal nas palavras, e se o professor, que é um mestre, fez uma análise e diz que está tudo certo, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas a minha consideração em relação à pessoa dela, ela foi muito guerreira, né? Porque numa situação dessa, talvez eu pipoco, entendeu? Mas quero parabenizar nossa irmã pela palavra, trouxe o tema, desenvolveu os tópicos, e é isso aí. Parabéns. Só isso mesmo. Mais alguém? Vai lá, Eu. Ivan. Bom, a Jardete é uma bênção, né? Já tive a oportunidade de fazer, inclusive, a homilética 2 com a Jardete. Os colegas já falaram, né, abordaram alguns temas, eu quero enfatizar só 2 pontos. Primeiro, concordar com o Joeni, em relação ao dizer que está nervosa, né? Porque mesmo que a gente esteja, você tem que demonstrar segurança, né? Então, você nunca pode dizer que está, até porque nem estava aparecendo mesmo, como o colega falou, né? Então, porque quando nós vamos ministrar, é igual quando você vai dar aula, você tem que demonstrar que está segura, né, daquilo ali. E a outra observação que eu faço é em relação à tonalidade de voz. Acho que em alguns momentos é bom você enfatizar mais, né? Dar aquela ênfase, né, na sua voz, que isso denota também segurança, prende também a atenção do ouvinte, né? A Jardete é muito doce, né? Ela trabalha muito bem com as palavras, e eu vejo isso aí, faltou, assim, enfatizar em alguns pontos, né, assim, mudando a tonalidade de voz para chamar mais atenção, tanto para o ponto, né, quanto para a atenção dos ouvintes. É isso aí. Ok, muito obrigado. Leuzeni, você ia falar? Fica à vontade. Sim. Então, eu perdi a aula de quinta, né, passada, só que daí eu assisti a aula ontem, gostei muito, né, e quando eu entrei aqui agora, a aula já tinha começado, então a Jardete já estava falando. Eu achei, assim, que ela foi muito bem, né, assim, concordo com a questão da câmera, quando o irmão fala, assim, mas, assim, eu acho isso, assim, talvez o de menos. Não, talvez não o de menos, porque quando você está pregando para alguém, você tem que estar realmente voltado para o público, né? Mas, assim, ela falou muito bem, eu me alimentei da palavra, viu, Jardete? E, assim, eu costumo muito ficar atenta ao que eu vou absorver daquela palavra, pode ser quem for que estiver pregando. Eu entendo que Deus, ele fala conosco, é a palavra dele sendo pregada. E eu fiquei muito atenta, assim, eu fui tocada pela palavra, quando ela fala que o Senhor nos leva, né, para nós aprendermos, e no final ela aborda que devemos perguntar para o Senhor o que Ele quer, né, com aquela situação. Assim, tecnicamente, eu acho que eu quase não estou falando como uma forma que pede o sermão, né? Eu estou falando mais assim, de uma forma bem sem técnica, não sei se vocês estão me entendendo. Mas eu absorvi, recebi e me alimentei da palavra, quero dizer isso. Mas como ela aborda os pontos, igual é falado que tem que ser no sermão temático, né? Eu acho que ela foi, sim, ótima. E continue firme, e eu sempre fiquei pensando, gente, já dava levar uma palavra para as mulheres na igreja.
E é isso. Muito bem, muito obrigado. Mais alguém quer compartilhar? Falar? Eu gostaria. Fique à vontade, Elizabeth. Quando a Jardete fez uma definição do que era o deserto, ela conseguiu me transportar lá para o deserto, realmente. Tanto o deserto que o povo hebreu passou, quanto também o deserto que a gente passa na nossa vida, no dia a dia, nas situações que a gente vai vivendo. Então, assim, eu consegui, eu sei que se ela tivesse no espaço, como a Leuzeni falou, né, que ela poderia dar uma palavra para as mulheres, eu visualizei ela lá no nosso meio, falando para nós essa palavra sobre o deserto, eu achei muito interessante. Se ela estivesse lá, nesse ambiente, sem uma câmera, sem saber que alguém está avaliando, com certeza ela ia se desenvolver, né, ter uma desenvoltura muito maior, muito melhor, e com a tonalidade de voz muito melhor, com certeza, não estaria presa, né, essa questão da tecnologia. Só de falar aqui, o coração está querendo sair aqui pela boca, né, então, tem isso, né, então, assim, lá, com certeza, ela ficaria à vontade e estenderia mais, porque ela teria um tempo maior também para falar muito mais que este tema oferece. Então, quando ela fez essa definição do deserto, ela conseguiu levar a gente até o deserto, né, para a gente entender, e já imaginar o que ela iria falar, né, então, achei muito importante. Então, em cada ponto que ela foi desenvolvendo, ela foi, né, conduzindo a intenção do tema, né, de levar-nos ao deserto. E quando foi no final que ela fechou com o questionamento, né, que não devemos perguntar a Deus por que estou no deserto, e sim, para que o deserto, eu consegui visualizar também os hebreus, que muitos, a maioria, né, aquela geração, não conseguiu entrar na Terra Prometida, justamente porque perguntava por que eu estou no deserto, né, por quê? Para quê? Aliás, por quê? E murmuravam, sempre murmurando, assim, sempre naquela reclamação de estar no deserto. E eu acho que eles não chegaram a pensar o para quê, né, que eles estariam ali para se preparar, para crescer, para se desenvolver como aquele ser humano perfeito que Deus queria que chegasse até a Terra Prometida, né, porque com a convivência deles no Egito, eles se perderam muito, né, perdeu muito a essência do povo de Deus, do povo escolhido. Então, eles passando pelo deserto, era o tempo que eles teriam, os 40 anos que eles teriam para se preparar, para mudar, para melhorar, para se aperfeiçoar, para se purificarem, para chegar até a Terra Prometida, porque Deus queria na Terra Prometida um povo puro, né, o que ele escolheu. E muitas vezes, nós também não alcançamos o que Deus quer para nós, justamente por causa desse murmúrio. Por quê? Por quê? Por quê? Então, assim, a gente, né, eu entendi isso, a gente perguntar para que eu estou vivendo isso, né, qual é o propósito? Eu consegui receber, né, como a Neusane disse, eu consegui receber isso, e eu sei que você pode ser escolhida para dar uma palavra para as mulheres num dia especial, né, então acho que foi muito bom, né, e com certeza só tende a melhorar, né, é por isso que estamos aqui, e eu gostaria de já estar nesse nível, mas eu vou chegar lá. Muito bom, parabéns. Muito bem. Mais alguém? Só queria Ok. saber o que está passando na cabeça da Jardete agora. Só Deus sabe. Mas eu queria Vai lá, saber, Mads. a Rosivânia, a pastora Rosivânia pode comentar, professor, ou só alunos? Pode, se quiser, lógico que pode. Porque ela ficou, eu observei a expressão da Jardete, do senhor e da Rosivânia mais, né? Alguns mais colegas, mas eu prestei mais atenção na expressão de vocês enquanto ouviam ela, né? E assim, pelas expressões, o senhor já comentou, eu sei mais que o senhor vai falar ainda, mas eu queria saber da Rosivânia, se ela puder falar, né? Mas, de tudo, Jardete, maravilhoso, viu?
Não arrependi de ter te indicado. E eu quero fazer parte da próxima, porque eu quero pegar essa análise aí. Pode ser? Pode, lógico. Valeu. Boa noite, gente. Meu comentário é muito simples. Eu só estou querendo saber se você tem agenda para sexta-feira para você pregar para os adolescentes, Jardete. Está lançado o desafio, minha irmã. Jardete, fala para o Matos que você vai consultar sua secretária, né, para ver se tem agenda para ele. Se alguém quiser comentar, fiquem à vontade. A palavra está franqueada. Ela desse uns pulos e uns glória a Eu Deus. acho que eu estou com problema no meu áudio. Vocês me ouvem? Ouvimos, só que Sim, Vocês me ouvem? tá dando eco. Nós estamos ouvindo aqui. Sim, com eco. É porque outros microfones estão abertos, aí por isso que dá eco. Depois eu falo. A minha conexão tá ruim, depois eu falo. Ah. Só os parabéns mesmo para a Jardete. Ok. Mais alguém quer compartilhar? Falar alguma coisa? Vamos lá. Algumas falas, algumas observações em cima daquilo que já foi dito. Primeiramente, só reafirmando o que eu falei logo no início, a Jardete se comunica bem. Não é demagogia, pelo contrário, foi falado aqui por muitos, né? No início, ela perguntou sobre o tema, sobre os pontos, se poderia anunciar, uma dúvida que ela teve, né? E eu disse que sim, e ela anunciou antecipadamente. Ela também poderia fazer isso dentro do desenvolvimento do sermão, por isso que alguns ficaram com a dúvida, ela não anunciou, ela anunciou. Eu vi aqui no chat, por exemplo, que uns falaram que ela anunciou, e outros falaram que ela não anunciou. Então, ela anunciou antecipadamente, né? Ela poderia ter feito isso no desenvolvimento do sermão, o que não há problema. As igrejas batistas norte-americanas, alguns pastores, não todos, mas alguns das igrejas batistas, têm o estilo homilético de já anunciar o tema antes de tudo. Então, antes da introdução, antes de qualquer coisa, já anuncia o tema, né? Então, isso faz com que as pessoas já saibam mais ou menos por onde o sermão vai caminhar. Então, nesse sentido, ela colocou essas abordagens, como foi bem salientado. Quanto à questão daquilo que o pessoal falou, né, de olhar para a câmera e tudo mais, e eu estava observando ela pregando, e sobre essa questão, a comunicação dela foi boa, e como a gente está com o computador, e eu acredito que ela está com o computador de frente, né, então facilita visualizar algum escrito que porventura pudesse estar ali, mas eu fiquei observando que ela estava falando, e quando ela levantava os olhos, isso mostrava que ela não estava fixada no script dela, né? Então, isso é muito bom e interessante, porque a gente olha para o pregador e não tem problema algum dele ter um rumo, um escrito para norteá-lo. Inclusive, é bom que ele tenha, por várias razões, eu já dei até algumas razões aqui na aula. E essa mudança de campo de visão traz uma segurança, pelo menos trouxe uma segurança para mim, para dizer, ela não está presa no script de forma mecânica, né? Então, isso foi muito interessante dentro da desenvoltura dela. Sabemos que, virtualmente, nós temos as dificuldades, não dá para olhar na cara de cada um, né? E só se for assim, mais ou menos, fica olhando assim, 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 aí vai olhando, olhando, aí fica feio, né? Então, na igreja é mais fácil esse contato visual. A gente, para aqueles que são comunicadores e que falam mesmo para a câmera, por exemplo, eu estou falando aqui, mas eu não estou olhando para a câmera, eu estou olhando para a tela do computador onde vocês estão.
eu estou olhando para o rosto de cada um de vocês, né? Então, já falando, como se estivesse falando para todos vocês, sem estar olhando para a imagem de vocês, eu teria que olhar diretamente para a câmera, como eu estou falando aqui agora. Então, essa sensação de que o meu olho está bem no seu, ela é maior, né? Então, quem trabalha na televisão, na comunicação, acaba fazendo isso, né? A gente que não trabalha na comunicação, a gente acaba olhando aqui e acolá dentro dessas realidades, o que, se for nesse tempo tecnológico, né, alguém está pregando, acontece isso com alguns pastores e já aconteceu comigo, né? De pregar sem ninguém na igreja, simplesmente para que a mensagem chegue em casa. Então, aí a abordagem é diferente do dia a dia, né? Não tem ninguém, você vai ficar olhando para os bancos vazios? Não tem lógica, né? Então, aí, olhando para a câmera de forma fixa é melhor. Mas, ao meu ver, não comprometeu essa dinâmica dos olhares por causa de toda a questão que foi abordada aqui. Sobre a questão cristocêntrica, ela usou um texto do Antigo Testamento, ela fez uma abordagem até usando Jesus no deserto. Em um determinado momento, ela falou sobre a confiança em Deus, da primeira tentação, e isso é algo de suma importância. No texto do deserto, onde Jesus enfrenta Satanás e ali ele é tentado, uma sugestão, além disso, que não é uma inverdade, pelo contrário, é uma verdade, e ela faz uma verdade apontando da seguinte forma: façam como Jesus fez. Era essa a ideia. Confiem em Jesus, confiem em Deus também, assim como Jesus confiou. E é uma verdade bíblica, né? Poderia, porque é esse o contexto, inclusive, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando fala sobre Jesus sendo tentado, né, no deserto. Lógico que é um sermão curto, não dava para abordar tanto isso, mas um exemplo que eu gostaria de dar e uma sugestão é de dizer, olha, Jesus, ele foi tentado a comer, ele estava em jejum, ele foi tentado por Satanás a comer no deserto, num local desfavorável, mas ele resistiu. Adão foi tentado a comer no lugar favorável, que era o jardim. Ele não estava jejuando, ele tinha todas as árvores e todos os frutos das árvores à disposição dele para comer, e ele escolheu desobedecer a Deus comendo daquele fruto que não era para ele comer. Ao passo que Jesus estava com fome, resistiu à tentação. Por isso, ele é o segundo Adão perfeito e o Salvador. É a ideia de que ele foi tentado à nossa semelhança, mas ele é diferente de nós. Ele confia em Deus, mas ele é diferente de nós porque ele é um representante fiel. Ele é o segundo Adão, como Paulo coloca, abordando um aspecto não simplesmente faça como Jesus fez, que é um aspecto correto, não estou dizendo que é errado, mas de forma mais firme no Evangelho, mais bem fundamentada, porque o Evangelho é Jesus nos salvando e a salvação de Jesus nos alcançando. Então, essa abordagem do deserto é uma abordagem muito interessante. As questões de, como foi dito, né, aqui e de forma que eu caminho pela mesma trilha, parabenizando a Jardete, ela se comunicou bem, quando ela falou sobre o deserto, deu para ter a mente bem fixada na imagem de como é um deserto, um lugar frio à noite, um lugar quente, um lugar difícil, fazendo uma transposição para a nossa vida, para o tempo que estamos vivendo, a Covid-19, as angústias. Então, foi uma mensagem abençoada, desafiadora e falou muito ao meu coração e eu acredito ao coração de muitos. Parabéns, Jardete. Deus continue abençoando a sua vida e lhe dando essa sabedoria. Alguém colocou aqui no chat que eu dei uma lida enquanto eu estava falando, que deu uma travada na minha fala, né? Aí foi o Rafael colocou, só aqui que está travando, o pastor, travou aí para vocês também, para os outros, deu para ouvir o que eu disse? Foi muito rápido, voltou rápido. Ok.
Pastor, bom. pode comentar também a respeito do que eu observei. A primeira coisa na Jardete, quando ela iniciou, foi que ela se preparou também. Olha o cabelo dela, a maquiagem, assim, bem. Ela deu, não era a Jardete a aluna, tá? Era a Jardete veio pronta para pregar. Além, claro, indiscutível a mensagem, profunda, né? Mas eu observei isso também. Ué, professor, mas assim... Como foi? Ela deu uma... Se preparou para pregar, né? Então, vestir, arrumei... Exatamente, eu gostei, observei. Ela é linda mesmo. Já estava procurando aqui quem foi que falou que ela é linda mesmo, mas foi o esposo lá dentro. É porque ele está... Foi, ele tá estava falando na pregação dela. Alguém tá guiando. Tá certo. Aí tá bom. Que susto, viu? Ainda bem que foi o marido. Mas eu concordo, viu? Nós concordamos, Eduardo. Tá bom. Muito bom. Jardete, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, Em cima do professora, que foi dito. Eu quero... Tá. Não, assim, eu quero agradecer os colegas, todos os comentários. Eu anotei tudo aqui. Eu acho que nós estamos aqui para crescer mesmo. Muitas vezes a gente está aqui desse outro lado falando e não tem noção de como que está sendo recebido. E essas críticas eu vejo como positivas, que vai a me incentivar ou vai a me fazer corrigir os erros. Então, eu fiquei muito, muito feliz também com tudo que o professor falou. Acho que é importante, a gente precisa desse feedback, né? Na hora que no começo, quando eles falaram que eu falei que eu estava nervosa, na hora que eu falei, eu arrependi, deu vontade de morder na língua. Porque eu lembrei de você falando que a gente não fala isso, mas acabei cedendo essa tentação aí de falar. Realmente um erro. Mas eu fico muito feliz e foi um crescimento, professor, um crescimento mesmo. Muito obrigada. Com certeza, com certeza. E as nossas contribuições, elas fazem isso, vão nos forjando, né, e nos puxando para cima. E quando nós recebemos com muita piedade, com muito amor, que foi falado tudo aqui com muita piedade, com muito amor, né, a gente acaba crescendo. Porque você se colocar diante de uma avaliação não é fácil, né? E a gente tem que ter muita piedade, muito amor para falar e também para ouvir, né? Porque no final das contas todos nós estamos no processo de construção, inclusive eu, né? Sem dúvida alguma. E a gente vai na jornada caminhando e crescendo para a glória do nome do Senhor. Ok? Quem é o nosso próximo pregador ou pregadora? O Tiago já levantou a mão aqui, já ouvi, e aí a Elizabeth fica para o final. Nós vamos fazer o seguinte, o Tiago vai pregar, aí depois, lá como sendo a última parte da nossa aula, aí a Elizabeth prega. Mas agora vai ser o nosso profeta Tiago, profeta das nações. Vai lá, homem de Deus. Fique à vontade, abre o microfone e fale para a gente. A paz do Senhor. Então, eu preparei essa pregação imaginando algo simples, que fosse preciso, e o título que eu dei para ela foi Imagem e Semelhança. Aí o primeiro texto que eu uso é o texto de Gênesis 1:26. Ele diz: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Um ponto interessante nesse texto é que ele fala que Deus nos criou à sua imagem conforme a sua semelhança. Ao mesmo tempo, ele revela uma de suas características, que é justamente o domínio. Assim como Deus exerce domínio, ele também nos deu domínio. Uma outra característica de Deus
característica essa que nós também possuíamos no início. É uma característica que está escrita em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aqui, nesse texto de 1 Pedro, ele nos mostra uma outra característica de Deus, que é a santidade. Característica essa que nós perdemos após a queda, né? E antes de passar para a segunda parte, eu quero voltar nesse tema sobre a santidade, mas eu queria primeiro pontuar um texto, um capítulo que está em Jó 42, versículo 2. Ele diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Já já eu vou falar o porquê desse texto, mas voltando, né? Após a queda, nós, seres humanos, ficamos desconfigurados. Nós perdemos as nossas características, nós perdemos a nossa natureza original. Apesar de mantermos algumas semelhanças com a pessoa de Deus, nós perdemos muito do que nos fazia semelhante a Ele. O maior exemplo daquilo que nós perdemos foi a santidade. O ser humano, após pecar, ele deixou de ser santo. E por isso nós não podemos mais manter um relacionamento com Deus. Até mesmo características que se mantiveram, o exemplo, né, que eu citei, que é o domínio, ele existe, mas ele existe de uma forma deturpada, né, disforme do modelo original que Deus planejou. A humanidade domina, ela domina com opressão, ela domina com tirania, mas esse não era o plano original de Deus, não era dessa forma que a humanidade deveria exercer domínio conforme os desígnios de Deus. Aí aqui eu venho em outro texto bíblico que ele fala o seguinte, ele está em Malaquias 3,6. Ele fala assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. O plano de Deus para a humanidade não mudou apesar da queda. A prova disso é a vinda de Jesus Cristo ao mundo. A sua missão e o seu propósito estão escritos em João 3, de 16 ao 18. Ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui fazendo um adendo, né, o que Jó disse, os planos de Deus não podem ser frustrados. E o plano de Deus ainda é fazer uma humanidade à sua imagem e conforme a sua semelhança. Plano esse que ele já concluiu na pessoa de Cristo, e ele está efetivando hoje, né, com a igreja pregando o evangelho, com a ação do Espírito Santo nas nações, algo que vai ser concluído na regeneração, que ali, de fato, nós seremos a imagem e semelhança de Deus. Agora aqui, só voltando ao texto bíblico, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O versículo 18 do capítulo 3 de João, ele é uma exortação para que venhamos a crer em Cristo. Porque se todo aquele que crê não perecerá, ele também está dizendo que aquele que não crê, esse perecerá. Essa
Então, isso nos coloca numa posição em que nós temos que ter uma resposta ao que Cristo fez, para que a gente possa usufruir dessa graça que ele conquistou para nós na cruz. E só concluindo aqui a minha pregação, em Jesus Cristo nós recuperamos a nossa imagem e semelhança com Deus. Na verdade, Jesus ele restituiu em um nível maior do que tínhamos no Éden, pois se anteriormente nós éramos criaturas à imagem e semelhança de Deus, em Jesus Cristo nós somos filhos de Deus e co-herdeiro com Ele. É essa a minha pregação. Ok, muito obrigado, Tiago. Abrindo para inscrições, quem levantou a mão já lá do passado, pode abaixar aí o Felipe, o Joani e a Ivan. Para novas inscrições. A não ser que vocês queiram falar de novo. Vamos lá. Quem quiser pode abrir o microfone. O Tom já levantou a mão aí. Fica à vontade, Tom. Ok, eu anotei algumas coisas aqui. Quero parabenizar o Tiago, né, pela coragem, pela disposição aí de trazer essa palavra. Então, eu anotei aqui, mas aqui. é pelo calor, viu? Ele nos trouxe aí um tema, né? Imagem e semelhança, né? A imagem e a semelhança. E daí ele começou a falar sobre as características de Deus. Falou que Deus tinha um domínio, e também outra característica de Deus, segundo ele, que é santo. E citando o texto da Bíblia, né? Falou que Deus tinha um domínio no princípio, e outra característica que Deus é santo. Em seguida, ele falou da santidade, que após a queda do homem, nós perdemos a santidade, né? Essa característica de Deus. E depois falou do domínio, que hoje o domínio da humanidade está deturpado em relação àquilo que Deus colocou como era originalmente para o homem dominar, né? E daí ele fez um fechamento falando que do plano de Deus para a humanidade voltar a ser a sua imagem e semelhança, né? Ele fez esse fechamento e fechou no final com João 3,16. Nós precisamos responder ao que Cristo fez na cruz, essa mensagem. Todo aquele que crê, né? Precisamos responder essa mensagem para sermos restaurados, né? Segundo a sua imagem e a semelhança. Eu quero parabenizar e só colocar um ponto seguinte, que eu acho que faltou ele delimitar os pontos aqui, né? Ele trouxe o tema da mensagem, mas não colocou os subtemas, né? Ficou um pouco misturados os subpontos e as explicações. Mas deu para entender. Como eu gosto de anotar, eu fui anotando os pontos aqui e fui correspondendo. Achei que ficou um pouco misturado, mas para mim deu para entender bem a mensagem. Parabéns. Obrigado, Tom, por sua participação, pelo fato de você anotar e de forma assertiva suas contribuições, tanto em relação a Jardete, quanto agora em relação ao Tiago, foram muito boas, muito pertinentes. Parabéns. Vamos lá, meus irmãos. Somebody else? Mais alguém? Mais uma vez, Joane, espera aí, Joane, que agora... Não, eu só gostaria de parabenizar também e sugerir o Tiago, talvez, assim, como ele foi abrindo muito, como o Tom já falou, foi abrindo bastante o leque, talvez o tema ficou em segundo plano, né? Já que talvez o tema seria mais apropriado, o plano de Deus, né? Porque ele falou a sua imagem e semelhança, mas não focou muito nessa questão do tema da imagem e semelhança. E aí, como ele soube pegar subtemas, e aí o tema central acabou sendo suprimido dentro do contexto todo, né? Não sei se eu compreendi mal, mas no que eu entendi,
foi isso, porque aí acabou ficando, por exemplo, falou mais das características de Deus, né, do que Deus da sua bondade, né, da sua santidade, e fechando realmente com Cristo ali no centro. Foi muito bom, né, de trazer essa questão da imagem e semelhança de Cristo, né, como a mensagem final ali. E então, essa é minha. Eu fiz algumas anotações também, mas foi mais ou menos que nem o Tom, né? Porque eu também gosto de anotar, e foi mais ou menos nessa linha, né, Tom? Eu também notei essa questão das características, né? De perdermos a santidade, não, né? Agora, eu acho que ele colocou um aqui que deu a da dupla interpretação, que foi uma frase que ele usou assim: não podemos ter um relacionamento com Deus. Aí ficou solto, né? Não podemos ter um relacionamento com Deus. Que foi uma frase que ele colocou dentro do seu contexto, porque muitas vezes, se a pessoa não está muito ligada ali e ele escutar essa frase, nós não podemos ter relacionamento com Deus, como assim? Ok, obrigado, Célio. Deixa eu ver aqui quem levantou a mão. Alguém abriu o microfone aí, queria falar? Só Fala, João. parabéns, Tiago, só parabenizar, estava aqui me alimentando, e eu só achei assim que, eu achava que ele, quando ele falou das características, ele poderia desenvolvê-la uma de cada vez, mas eu entendi. E outra coisa que ele abaixou muito a cabeça, assim, não sei se ele estava lendo, mas quem sou eu aqui para falar alguma coisa? Sei que, independente de tudo isso, do análise que a gente faz, ele está de parabéns, porque é isso mesmo, viu, Tiago? Parabéns mesmo. Ok. Alguém, além do Joani, abriu o microfone em algum momento aí, antes do Célio falar. Quem foi, pode abrir e falar. Mais alguém? Não? Ok. Se mais ninguém quiser contribuir, sem problemas. Mas se você quiser, fale agora ou cale-se até Elizabeth. Muito bem. Vamos lá. O sermão da Jardete, ele foi mais prático, vamos dizer assim, a ideia, né? O deserto, estamos passando pelo deserto. O sermão do Tiago foi um sermão mais doutrinário. O que eu quero dizer como sermão mais prático e mais doutrinário? Quando nós pegamos aspectos da teologia sistemática, ele acaba carregando uma característica mais doutrinária. Ele falou, por exemplo, sobre santidade, é um aspecto bastante doutrinário, sobre a imago Dei, que é a expressão latina para a imagem de Deus. Isso dentro da dogmática, isso dentro da teologia sistemática, é um assunto bem robusto, é um assunto bem trabalhado. Na teologia sistemática, esse é o campo da antropologia, que fala sobre a criação do homem, a queda, a restauração, dentro do aspecto da ontologia do ser humano, a constituição, como ele foi criado, a questão do domínio e outros aspectos mais. Então, é um grande desafio você pregar um sermão que é mais doutrinário e trazendo aplicações para a vida prática, né? E o Tiago se comunica bem também, ele fez a abordagem necessária do texto, me levou a algumas reflexões, e eu concordo com quem falou sobre uma disposição que pudesse ajudar mais, o Tom falou isso, né?
uma disposição que pudesse ajudar mais na questão de entender as proporções do tema, dos pontos. Em algum momento ele falou, eu vou voltar nesse ponto, tal. Então, isso fez com que ele fosse à frente, abordando a questão do domínio, e voltasse quando ele estava fazendo esse raciocínio, esse labor teológico dele sobre a santidade. Então, ele foi num ponto e voltou no outro. Então, se nós fôssemos classificar, ele trouxe um tema, e aí poderíamos classificar duas subdivisões, né? A questão do domínio e da santidade. Ele fez uma referência a 1 Pedro, né, no capítulo 1, que fala, sede santos, porque eu sou santo, e tudo mais. Então, a questão homilética da disposição dos textos de apoio, cada ponto tendo um texto de apoio, os pontos de forma mais claras, os pontos sendo abordados de forma mais clara, né, traria essa percepção maior em relação ao domínio e à santidade. Ele caminhou bem sobre a questão da queda, a imagem de Deus, ele colocou um ponto exato da doutrina, que é a queda desfigurou o domínio, desfigurou a imagem de Deus no homem, e é isso mesmo, a teologia perpassa por esse ponto, por esse ensino, por essa máxima. A ideia toda é que a imagem de Deus não foi destruída ou aniquilada. A imagem de Deus, ela foi danificada. A queda não fez com que o homem perdesse a imagem de Deus. A queda trouxe problemas na imagem de Deus em relação ao homem. Quando ele faz a interseção entre o que está em Deus e o que está no homem, é aquilo que na teologia nós chamamos de atributos comunicáveis. Aquilo que está em Deus é um atributo, uma característica que está no Senhor, e ele comunicou esse atributo que está nele, ele comunicou com o homem. O homem também tem. É por isso que é chamado de atributo comunicável, né? Os atributos incomunicáveis são aqueles que fazem referência somente à pessoa de Deus, e o homem não tem esses atributos, como, por exemplo, onipresença, onipotência, a imutabilidade e outros aspectos mais. Então, ele acabou definindo bem e trabalhando dentro desse aspecto, né, doutrinário. A questão que mais poderíamos salientar foi essa que eu acabei salientando, das disposições do tema junto com os pontos respondendo ao tema, né? Porque o ponto precisa fazer isso, ele precisa responder ao tema. Então, nós temos um tema, e aquele ponto, então, ele vai dar uma resposta ao tema proposto de forma clara e lógica, né? E aí, então, é essa abordagem que eu gostaria de colocar aqui. Gostaria de dizer ao Tiago que ele é muito corajoso, se não me falha a memória, ele foi o primeiro a se voluntariar na quinta-feira, e ele falou, vamos lá, pastor, estou aqui, ó. Pode vir uns tiros aí que eu estou pronto. Então, parabéns por sua coragem, Tiago. Que Deus continue. Eu confesso que hoje eu tremi na base, eu pensei, cara, não vou assistir essa aula, não. Vou dar um perdido. Mas aí do meio para o fim, não, vamos. Já fiz o compromisso. Se der algo errado, se não ficar bom, eu estou lá para aprender. Isso aí. Parabéns por sua coragem. E como eu disse, né, você pensou aí, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, é igual o soldado, né? A figura lá do soldado general que as pernas estavam tremendo e ele falou, pernas, se vocês soubessem para onde eu estou te levando, você ia tremer muito mais. Então, o receio, o medo é natural, né? O importante é a gente caminhar e vencer esse medo, vencer esse receio. E você está de parabéns por isso, por ter enfrentado e ter cumprido o seu propósito aí de ser o pregador dessa noite de forma que foi a contento, glorificou a Deus, falou aos nossos corações, nos deu alguns vislumbres do que é a pessoa de Deus, da imagem de Deus em nós,
e o que nós devemos fazer para agradar ao Senhor, e essa questão do domínio, que o homem domina de forma deturpada, a questão da santidade, foi muito interessante, e Deus continue te abençoando nesse sentido. Ok? O último sermão nós vamos deixar para depois do intervalo, tá bom? Vamos caminhar um pouco aqui na aula, e depois a gente tem o último sermão com a última crítica. Vamos falar sobre a questão dos requisitos para o sermão, e nós temos isso na apostila, na página de número 15, quem quiser acompanhar, está lá, né? O sermão, antes de ser escrito, deve ter uma estrutura em nossa mente. Então, nós precisamos ter em mente aquilo que nós vamos falar. A escrita, ela complementa as ideias que nós já temos, e elas vão surgindo, a escrita, ela vai fazendo com que surjam novas ideias e nós venhamos concatenar de forma adequada. Então, nós já temos algumas coisas em mente, já temos o texto em mente, agora eu preciso escrever. E o Tiago, como o Joane disse, abaixava a cabeça, porque ele escreveu, e isso é bom mesmo, ter um script, né? Ter algo prescrito, e a ideia de prescrito é uma escrita antecipada, né? Uma prescrição, algo que foi dito antecipadamente e através de uma escrita. Então, a estrutura é como uma planta da construção de um edifício. Então, nós temos ali a planta do edifício, nós temos o crocri, nós temos ali já todo o pensamento do como nós vamos construir um prédio, colocamos no papel, e depois a última parte é a execução, que é a anunciação. Então, nós precisamos transmitir essa mensagem de forma adequada, e para transmitir essa mensagem de forma adequada, nós precisamos, então, de uma estrutura, e essa estrutura, ela não deve estar sozinha, e ela precisa ser preenchida, assim como numa construção, se preenche a estrutura. Então, nós temos o esboço, nós temos o conteúdo que vai ali sendo colocado dentro do sermão, e então, no desenvolvimento, na pregação, nós executamos aquilo que foi planejado, aquilo que foi escrito. Então, a pergunta é, como preparar um sermão e ter uma boa estrutura? Então, nós temos aí as respostas que vêm no 8º ponto. Primeiro, a escolha da passagem. Nós precisamos entender que o ideal, nós pregamos aqui, e a pregação que nós aprendemos foi uma pregação temática, né? E a pregação temática, nós partimos do tema, como foi falado, mas nós desaconselhamos a pregação temática e aconselhamos uma pregação expositiva. Vocês vão aprender sobre pregação expositiva no módulo 2, de homilética 2. Nós vamos aprender nesse módulo aquilo que nós já temos aprendido, mas necessariamente sobre as estruturas dos sermões temáticos e sermões textuais. E o sermão expositivo, que é a cereja do bolo, nós abordamos em homilética 2, ainda que possamos dar uma pincelada aqui e outra pincelada acolá. Mas nós precisamos entender que o ideal é que você parta de uma passagem bíblica, que você venha delimitar a perícope, né? Então, você escolhe a passagem baseado num tema que você quer abordar, você vai pegar um tema, então, quando você vai partir para a pregação, o ponto de partida sempre é uma passagem bíblica, sempre é a Bíblia, né? Então, quando alguém lhe convida para pregar, ele dá um tema, por exemplo, a escolha da passagem é importante, pois se você escolher uma passagem que não tem muito a ver com o tema, isso vai dificultar o entendimento dos ouvintes. E ainda mais a transmissão vai ficar truncada, porque você vai falar sobre uma coisa e usar um texto sobre outra coisa. Então, essa mensagem vai ficar aí defeituosa, né? Então, na escolha da passagem, nós precisamos aplicar a técnica da interpretação, a hermenêutica é importante para entender o texto, para que haja fidelidade ao texto e para que nós venhamos ter êxito na
pregação. E aí, nós já falamos na semana passada o que é uma perícope, que é um bloco de parágrafos ou uma seção que é retirada de um texto maior para ser analisada. É necessário que essa seção seja completa e possua divisões que giram em torno da ideia central. A perícope vem da palavra grega que significa cortar ao redor, que é a delimitação de um parágrafo ou de um bloco de parágrafo. O que nós podemos falar também é que deve haver uma leitura massiva da passagem escolhida. Nós abordamos isso já em uma aula aqui, né? Nós precisamos ler aquele texto, entender aquele texto, observar as palavras que se repetem, que são as palavras-chave, pegar a ideia central, dividir os versos que poderão nos ajudar na divisão dos pontos da passagem, porque quando nós abordamos a ideia central, então existe uma proporção de crescimento que a passagem tem, e essa proporção no crescimento para o desenvolvimento que vai chegar a um ápice, nós encontramos ali alguns pontos que podem ser extraídos, né? Então, a gente pega ali a declaração de Pedro, por exemplo, quando Pedro declara no capítulo 16 do Evangelho de Mateus que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, tem toda uma disposição crescente ali no texto, até o ponto de que o Senhor Jesus diz que vai morrer, vai ser entregue pelos principais, os sacerdotes, os anciãos, e ele vai morrer. Então, existe um ápice da mensagem sobre a revelação de Cristo, quem dizem os homens que eu sou, e para vós, quem eu sou. Então, há uma disposição da passagem até um clímax. O clímax é a morte de Cristo. Então, entender quem é Jesus é entender que ele é o Cristo, o Messias, o prometido, o ungido de Deus, e também entender a sua missão. Ele veio para nos salvar. E pelo fato dele ter vindo para nos salvar, é que nós precisamos entender que ele é diferente de nós. Por quê? Porque eu não poderia salvar qualquer outra pessoa. Por quê? Porque eu sou igual, semelhante a todos, pecadores. Então, o fato de Jesus ser o Filho de Deus, o Messias, o perfeito, é que, então, isso o classifica como nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador porque ele é perfeito, ele é o Filho de Deus, porque ele é o próprio Deus. Então, existe uma disposição natural para um crescimento. E essas ideias, elas perpassam por uma leitura, um conhecimento da passagem escolhida. Eu escolhi aquela passagem, eu preciso ter na mente, por mais que eu não grave cada detalhe da passagem ao ponto de citar de cor ali a passagem, mas pelo menos aquela passagem está na minha cabeça. Eu entendo a disposição, eu entendo a passagem, eu sei a ideia central e por aí eu caminho, né? Então, isso é importante. O ponto é que todo sermão deve seguir em torno de uma ideia central, e essa ideia central a qual serve de tese para ser demonstrada ou como pressuposto que é aceito. Então, nós vamos, com os pontos, mostrar a verdade da ideia central, né? Então, o ponto vai servir como uma força centrípeta que atrai todos os argumentos para eles mesmos, né? Então, eu tenho um ponto, quando eu vou abordar aquele ponto, eu trago a força da argumentação, dos argumentos, para responder aquele ponto, que responde, por sua vez, ao tema. Então, nós precisamos entender que esse ponto ele tem que ser claro, ele tem que ser deixado de forma clara, tem que ser deixada clara na mente dos ouvintes para que eles possam entender a disposição do sermão e para onde ele vai. Então, após o sermão, ainda que eles não venham se lembrar de tudo que foi dito, de tudo aquilo que nós falamos, os nossos ouvintes vão se lembrar dos pontos, das ideias que sustentaram aqueles pontos. Então, isso facilita na argumentação e, além de facilitar na argumentação, facilita também na assimilação do conteúdo por parte daquele que nos ouvem, né? Então, precisa ter uma unidade, né? Nós falamos sobre o sermão Frankenstein, que parece que não tem uma unidade, a cabeça é de um, o corpo é de outro, um emaranhado de recortes, onde os pontos não respondem ao tema,
onde está tudo bagunçado. Então, a unidade do tema vai fazer com que a relação estabelecida entre todas as partes caminhe para a unificação a partir do todo, né? Então, nós vamos subordinar as ideias secundárias às primárias e assim nós vamos apontar para uma meta. E essa meta é a defesa daquilo que no sermão expositivo é a grande ideia. Então, nós temos ali a grande ideia. Nós temos um ponto para defender. Em outros pontos, em outros sermões, o temático é o tema, né? Então, a gente vai focalizar a verdade e, então, a focalização dessa verdade perpassa pela unidade do pensamento que faz com que o todo do sermão seja coeso. Então, pregar não significa dizer tudo o que sabemos a respeito do texto ou citar todos os textos da Bíblia que confirmem o que estamos dizendo, mas ordenar as ideias de forma coerente e organizar o material de que dispomos de forma seletiva. Então, a gente pode ter algumas ideias, colocar essas ideias, alguém que ouve pode chegar e falar bem assim, olha, poderia ter abordado aquela parte, aquela outra parte. Não está errado quando alguém deixa de lado uma parte que o outro ouvinte achava que poderia ter sido colocado. Isso não se chama erro. Isso não se chama erro. Isso se chama o quê? Isso se chama, às vezes, fora do projeto, fora do propósito. Não é o meu projeto, não é o meu propósito falar sobre aquilo. Então, um sermão não quer dizer que nós temos que falar de tudo do texto. Nós temos que falar daquilo que é principal, daquilo que é essencial, daquilo que é o âmago, o coração da mensagem. Isso aí a gente não pode deixar de lado. E sempre vai ter alguma coisa que vai ficar de fora. Senão o sermão ele nunca vai ter fim. E mesmo que a gente tente lembrar de tudo que poderíamos falar daquela passagem, nós nunca vamos exaurir o conhecimento a respeito daquela verdade, porque nós não conhecemos tudo. Então, nós precisamos entender isso, né? Então, de forma seletiva, nós vamos organizar as ideias, o material, o pensamento de ordem lógica, de ordem sequenciada, para que venhamos manter uma unidade. E é aí que entra a ordem e a proporção, né? Então, a pregação exige clareza, coordenação a fim de sermos bem compreendidos, e a falta de ordem gera obscuridade. Então, a boa ordem exige a ligação entre as ideias, a fim de que uma puxe a outra, e cada uma delas pressupõe a anterior. E essa disposição ordenada caminha para um clímax. E então, nós precisamos exercitar a pregação dentro dessa ordem, né? Nós precisamos ser ordeiros no culto, e isso tem a ver com uma pregação que tem uma ordem, uma sistematização, uma sequência, uma proporção. E é sobre a proporção que nós podemos falar que o sermão não deve ter uma ênfase exagerada num determinado argumento em prejuízo dos demais. Então, isso faz com que a cabeça fique maior do que o tronco, maior do que as pernas, e isso mostra uma desproporção, né? Então, cada argumento deve ter o tempo necessário, conforme a relevância dele para o sermão, a fim de que não haja essa desproporção. E o movimento, né? Ele caminha para um clímax, ele caminha para um desfecho, né? Então, a introdução chama atenção, o desenvolvimento vai trazendo uma sequência, um movimento, até desembocar no mar. Então, o rio ele vai desembocar no oceano. Então, todo aquele percurso deve me levar ao entendimento de que ele vai desaguar em algum local. Então, esse desaguar no oceano, como um rio, nos leva a enxergar a beleza do movimento e para onde ele está indo. Quando nós não temos essa beleza do movimento, a gente não sabe aonde vai chegar, né? Porque não há esse movimento que caminha para um fim, apontando para algo belo. O sermão deve ter ideias coordenadas que estão a caminho de uma conclusão. Isso nós chamamos de movimento. Ele tem uma meta definida e nada deverá fazer com que a pessoa se desvie da rota e a mensagem perca a rota, né? Então, o sermão é uma tarefa com uma visão de seu objetivo. Um sermão sem objetivo é apenas um aglomerado de palavras e conceitos isolados. Então, a pessoa vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, a pessoa que está ouvindo pensa assim, onde é que ele vai chegar?
ele está falando de tanta coisa, é como se o rio tivesse tido vários braços, e aí a gente não sabe para onde é que a nossa mente vai. Eu vou para o braço A, para o braço B, para o braço C, para onde é que eu vou? Então, como nós colocamos na definição lá no início do que é um sermão expositivo, se um povo, é isso mesmo, né? E aí chama atenção para vários braços e tudo mais, aí complica, né? E como nós falamos lá sobre a definição do que é a homilética, né? É a arte de pregar, é a arte de anunciar a mensagem bíblica. Então, não é simplesmente anunciar, mas a arte no sentido de você entender que existe uma técnica, que existe uma abordagem própria, conhecer as técnicas da comunicação, da pregação, da anunciação, entender que a ordem é necessária, início, desenvolvimento, fim. Em qualquer discurso vai existir isso, né? Então, isso é importante, né? E aí, a professora Joelma está aí, e eu vou ler uma mensagem que ela me passou, está aqui, da aula do tempo dela. Se ela tiver também, ela pode até falar. Deixa eu só procurar aqui. Achei aqui. E eu achei interessante, e se encaixa bem no que a gente está falando, né? Sobre essa arte, concatenar as ideias. E aí, depois de uma aula dessas, ela me encaminhou uma mensagem que eu achei interessante para falar sobre esse ponto. Só lembre a eles que não pode plagiar. Tá vendo? Não pode plagiar, ou seja, não pode pregar esse sermão aqui. Se pregar, vamos ouvir o sermão primeiro, né? Diz assim, olha, não sei, cada macaco no seu galho. O pastor chegou da igreja cansado, depois de um domingo cheio de atividades, e desabou no sofá para dar aquela relaxada. Alguém ligou a televisão, né, justo no momento em que acabavam de mostrar o gol mais bonito da rodada. O repórter perguntou ao autor da jogada como ele conseguiu fazer aquele golaço, né? E o rapaz disse, né? Eu chutei, graças a Deus foi um gol. Puxa vida, eu não sabia que esse cara era atleta de Cristo, exclamou o pastor, levantando-se empolgado no sofá. Tenho que trazê-lo para pregar na minha igreja. Não sossegou enquanto não encontrou uma diaconisa que era amiga da irmã, da sogra do jogador. Tá dando para ouvir aí direitinho? Sim, estamos ouvindo. Sim. Ok. É porque a imagem caiu aqui de vocês, aí poderia não ter a conexão. Mas vamos lá. E aí, então, ele encontrou uma diaconisa que era amiga da irmã do jogador. E mesmo advertido de que o craque não era tão bom de fé quanto de bola, o pastor não quis saber e espalhou faixas no bairro inteiro, anunciando no rádio e convites no jornal. No domingo, o templo estava superlotado, né? Mais ou menos o que as igrejas fazem hoje. Chamam a personalidade e só o nome da pessoa, pelo fato dele ser famoso, as pessoas vão ouvir, né? Depois que as 16 bandas se apresentaram, o pastor levantou-se e orgulhosamente apresentou o grande pregador da noite. E aí o pregador está entre aspas, né? O atleta, que até então só sentara no último banco da igreja que frequentava, aproximou-se meio desajeitado do púlpito e engoliu seco ao encarar a situação. Respirou fundo, deu uma ajeitada na gravata que nunca tinha usado e começou. Bem, meus irmãos, eu vou contar para vocês a parábola do bom samaritano. Amém? A congregação respondeu em coro. Amém! O artilheiro ganhou moral com o eco favorável da torcida. E aí ele, então, desenvolveu o sermão. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu numa plantação de espinhos que começaram a sufocá-lo. Tentando sair da incircuncisa situação, ele gastou todo o seu dinheiro até ficar pobre.
a ponto de comer comida dos porcos numa fazenda. Foi então que ele encontrou a rainha de Sabá, que lhe deu um prato de lentilha, 100 talentos de ouro, vestidos brancos e um cavalo. Ao prosseguir viagem, seus cabelos se enroscaram numa árvore e o homem ficou pendurado por muitos dias. Mas os corvos lhe trouxeram comida e água, de sorte que o homem comeu 5.000 pães e 2 peixes. Uma noite, quando ele ainda estava dormindo, Dalila, sua mulher, chegou sorrateiramente e cortou seus cabelos. O homem caiu em pedregais escorregadios, mas levantou-se e andou. Então choveu 40 dias e 40 noites, e o homem escondeu-se numa caverna, onde se alimentou de gafanhoto e mel silvestre. Saindo dali, encontrou um servo chamado Zaqueu, que o convidou para jantar. Mas ele desculpou-se, dizendo que não podia ir porque havia comprado uma manada de porcos perdidos, como ovelhas sem pastor. Foi então que um leão faminto tragou os porcos, mas Golias derrotou o leão com a sua funda e mostrou ao homem o caminho que levava a Jericó. Ao aproximar-se das muralhas da cidade, ele viu Jezabel na janela, mas ao invés de ajudá-lo, ela riu. Indignado, o homem bradou em alta voz: lançai-a fora! E eles a lançaram fora, eles a lançaram fora 70 vezes 7. E do que sobrou foram recolhidos 12 cestos, e disseram: bem-aventurados pacificadores. Portanto, irmãos, na ressurreição dos mortos, de quem será essa esposa? Assim diz o Senhor. Amém. Encantada, a congregação aplaudiu de pé. Na saída, entre um autógrafo e outro, o pastor ouviu uma confissão: pastor, eu não entendi nada do que ele pregou, mas foi uma bênção. Aí, cara, você falou ao coração da gente, suspiraram as garotas da igreja. Feliz como quem marca um gol de placa, o craque da Bíblia foi para casa achando que era o novo Billy Graham. Então, é isso. Quando não há um movimento, quando não há um entendimento de concatenação das ideias, muitos braços se apresentam, acaba a pessoa se perdendo, ela fala coisa que não tem nada a ver, mistura o assunto e a gente não sabe onde é que ele quer chegar. Por quê? Porque às vezes ele fica até citando vários textos bíblicos de cabeça, e a gente pensa, ok, mas ele quer falar o quê? Onde é que ele quer chegar? E é por isso que o texto precisa de movimento. Então, como já foi dito, plágio não pode ser feito. Se você for pregar assim, pelo menos cite a fonte. A nossa professora Joelma é a fonte, né? Brincadeira. Ela é a fonte só do texto que foi encaminhado. Mas não foi uma mensagem dela assim, não. Isso tem aproximadamente 20 anos, né? Quando eu fiz seminário, aí nos apareceram com esse sermão, e eu tinha, né? Naquela época nós não tínhamos, a gente não tinha internet, não tinha esses acessos, e eu tenho até hoje a folha da revista, né? Guardada, onde, né? Saiu uma revista evangélica essa história, né? E o professor justamente usou, e eu fiquei aqui, né? Rindo demais, porque o professor Danilo leu de uma forma tão, né? Eu sempre, às vezes, eu estou mexendo nos papéis, eu acho esse sermão lá, né? E eu leio e fico rindo, mas foi impossível hoje, né? Não rir muito da forma como você leu, né? Os detalhes. Tem que colocar emoção, né? Eu até senti como se estivesse ouvindo o pregador. Isso aí é um sermão, esse sermão tem inferno para todo lado. É verdade, é verdade. Então, pessoal, a gente tem que evitar sair do tema, a gente tem que evitar perder o foco, temos que pensar nesse movimento que vai para um propósito maior, um objetivo maior, e precisamos, então, ter bem na mente onde a gente quer chegar, e essa linha de chegada tem a ver com a grande ideia, com o tema que nós temos
proposto para comunicar, né? Então, isso é importante. Fidelidade textual, nós precisamos dessa fidelidade textual, né? O pregador proclama a palavra de Deus, então ele tem que ser fiel, né? Ele tem que ter uma interpretação cuidadosa do texto bíblico. Nós falamos que o sermão temático pode fazer com que a gente dê uma escorregadela na interpretação do texto. Por quê? Porque a gente vai usar um texto de apoio. O texto de apoio, ele pode ser complicado. Você já tem um tema, agora eu vou pegar um texto para me apoiar nesse tema. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, nós precisamos de uma boa exegese, de um bom entendimento bíblico, isso é importante. O elemento didático é porque todo sermão, ele ensina, né? Ele é um ensino literário. A gente ensina a congregação. Então, nós precisamos entender que o sermão, ele ensina. E assim como ele ensina, ele também precisa ser querigmático. O que isso quer dizer? Que é o próximo ponto, né? Precisa ter proclamação, anunciação. Então, eu ensino através do sermão, mas eu também preciso proclamar. Então, toda aula é um ensino, mas não é uma proclamação. Agora, toda proclamação é um ensino e também é uma proclamação, né? Como eu já disse, né? Então, o sermão, ele precisa, além de informar, além de ensinar, precisa chamar ao arrependimento, precisa ter esse fator querigmático, que é de proclamação, de anunciação, de uma argumentação, uma entonação na voz, é a questão da proclamação, né, da pregação. Então, a conclamação, ao arrependimento, isso tudo precisa estar presente. E então, o ensino, o elemento didático é que as pessoas possam ouvir e aprender da palavra de Deus, porque a missão da igreja é ensinar a palavra de Deus. Ok? Tranquilo? Vamos para o nosso intervalo? Pode ser. Então, às 9h30, estamos de volta, tá bom? Uns 15 minutinhos aí de intervalo. Ok. Até daqui a pouco.